Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. E quero já dizer a você, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, que tem como propósito justamente levar um aprofundamento na Palavra de Deus. Exatamente. Aqui você encontrará todos os dias um estudo bíblico explicando o que realmente o texto quer comunicar, beleza? E o evangelho de hoje é tirado lá de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 14. Trata-se de um momento com uma fala muito forte de Jesus dentro daquele momento em que Jesus, no dia de sábado, está na casa de um fariseu tomando uma refeição, com outros fazendo, de alguma forma, armadilhas para Jesus. E Jesus, então, naquele momento, começa a fazer uma fala que, gente, é um desafio grandioso para todos nós cristãos. Antes da gente poder mergulhar dentro desse texto maravilhoso, eu quero já deixar aqui para vocês, pessoal, o seguinte, olha só. Um grande convite. Esse convite é para você comentar aqui embaixo, ok? Deixar aqui embaixo os seus comentários falando como é que tem sido a experiência de estudar a Bíblia todos os dias, como é que tem sido para você conhecer aquilo que o texto realmente está querendo dizer, não é? Porque a gente sabe quanto falta para nós tudo isso. Então, deixa aqui seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Então vamos avançar e ler o texto. Diz assim: em seguida, disse Jesus àquele que o convidara: ao dares um almoço ou jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando dares uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos. Serás feliz, então, porque eles não têm como te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Uau, que texto profundo e que texto desafiador a nós cristãos. Jesus, então, lembra, ele está desde o capítulo 14, lá no versículo 1, na casa desse fariseu. E Jesus, então, começa a falar sobre o fato de que eles não podiam convidar parentes, vizinhos ricos, não é? Teus irmãos, teus amigos, enfim. Por que não? O texto é muito interessante porque quando nós olhamos para a estrutura social da cultura greco-romana, e isso entrou também naquela região onde o povo de Deus estava vivendo, existia um costume que era chamado de patronato. João Cláudio, o que é isso? Eu vou te explicar. E eu quero até dizer uma coisa, se você não entende o patronato, você não vai entender o Novo Testamento, você não vai entender o apóstolo Paulo, você não vai entender muito daquilo que é a proposta cristã frente àquele mundo, àquele momento. O que era o patronato? Era assim, desde muito tempo, dentro da história do povo romano, eles entendiam que o que estava no topo eram anteriormente os patrícios. Eles eram os donos das terras. Por quê? Eles acreditavam que esses patrícios descendiam diretamente daquele povo primitivo que fundou Roma. Exatamente. E aí o que vai ter dentro dessa história toda? Eles serão donos de territórios e aquelas pessoas que viverem em seus territórios, estas devem-lhe obediência, lealdade e, de algum modo, é como se elas devessem um favor para essa pessoa. Esse ponto é muito importante. Quando vem, então, a instauração do Império Romano,
O imperador vai ser visto acima, os patrícios abaixo, pensa numa pirâmide aqui, social. Depois, aqueles que os patrícios, não é? O pater familias, que são os pais de família, começam a, de alguma forma, ajudar. É uma pirâmide, exatamente, é uma pirâmide. Então, um deve favor para o outro até chegar ao imperador, que vai ser entendido como o grande patrão. E esse processo era o que criava a coesão de lealdade dentro do Império Romano da época, pessoal. Isso é muito importante, hein? Isso está perpassando o Novo Testamento inteiro. Exatamente. Então vamos entender. Como que funcionava? Se eu, por exemplo, te dou algo, eu espero por lealdade tua que você me dê algo em troca. E se alguém acima de mim fez isso comigo, eu devo para ele. Que deve para o que está acima, que deve para o que está acima. Exatamente. Então, este processo era um toma lá da cá, era uma troca de favores. E quem tinha mais gente abaixo dele na pirâmide social, mais honra, mais glória essa pessoa teria. E quem tinha, olha isso pessoal, isso é muito interessante, quem tinha pouca gente ou não tinha ninguém, como era o caso dos escravos, por exemplo, estes eram envergonhados, esses eram tidos como vergonha. Exatamente. Então, dentro da dinâmica social greco-romana, era assim que funcionava. Daí você vai entender, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, olha, eu não vou aceitar ajuda de ninguém. Eu mesmo vou trabalhar. Por quê? Porque Paulo sabia que se ele, de alguma forma, recebesse favor pela cultura greco-romana, ele devia um favor para o outro. Era aquele processo. E ele não queria ter, como a gente costuma dizer, rabo preso com ninguém. Jesus, nesse momento, está se posicionando frente a essa ideia. Não faça algo para alguém que pode te retribuir. Não faça algo a alguém esperando em troca. Uau, isso é muito importante. Neste momento, então, Jesus está fazendo um desafio àqueles fariseus e quebrando essa cultura de troca de favores. Jesus vai enfatizar a questão da gratuidade. Exatamente. E aí é que você entende o versículo 13, quando ele vai falar, olha, então quando você der uma festa, você tem que chamar pobre, estorpiado, coxo, cego. Por quê? Porque estes eram tidos dentro daquela escala social e na cultura daquele povo como malditos, como pessoas que não tinham valor algum. E que muitas vezes eram compreendidos como pessoas que eram vítimas dos pecados ou que eles tinham cometido ou que os pais deles tinham cometido. Lembra lá, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 9, lá no versículo 1 e 2, os discípulos olham para aquele cego de nascença e dizem, olha, Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Pois é. Então, nesse momento, Jesus está dizendo, olha, é gratuidade, pessoal. É gratuidade. E agir por gratuidade, sobretudo com aqueles que estão colocados à margem da sociedade. Colocados num processo de exclusão. Essas pessoas eram tidas como impuras. E quem as tocasse muitas vezes ficava impuro. O que Jesus diz? É para esses que eu vim. Aí nós entendemos aquilo que lá em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, acontece. Jesus vai para a sinagoga em Nazaré, lá ele lê aquilo que está presente dentro do profeta Isaías, no capítulo 61. Aquela frase famosa, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, e o texto vai dizer, para evangelizar os pobres. Gente, não tem como dissociar o evangelho dos pobres. A boa nova
é endereçada a eles, claro, a toda a humanidade também, mas neste sentido, Jesus olha de modo especial para aqueles que estão excluídos. Esse ponto é muito interessante. E isso nos deve ensinar muito. Porque essas pessoas que não podem nos aplaudir, que não podem dar nada em troca, que não podem prestar favores em troca, estes, por gratuidade e opção de ser cristão verdadeiramente, a esses nós devemos ter atitudes muito concretas. Muito concretas. É muito interessante isso, pessoal. Por quê? Porque, inclusive, existiam até grupos judaicos que não aceitavam coxos, que não aceitavam cegos, que não aceitavam pessoas com esse tipo de problema. Porque entendiam que essa era uma vergonha expressa na própria carne. Exatamente. A comunidade essênia de Qumran deixou diversos manuscritos, por exemplo, o manuscrito, o rolo a respeito da guerra, o War Scroll, conhecido assim em inglês, no qual eles vão falar justamente que, olha, nós não queremos esse tipo de pessoa nem mesmo nas nossas refeições, porque eles são vergonha e eles não vão aguentar a guerra final. Olha isso, gente. Então essas pessoas eram tidas como escória mesmo, escória. Nesse sentido, então, Jesus vai lançar um olhar especial para aleijados, coxos e cegos, pessoas à margem da sociedade. Agora, há um dado muito interessante. Quando nós olhamos para o versículo 14, Jesus diz assim, feliz serás. E aí isso vai nos lembrar as bem-aventuranças presentes dentro do próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 6, que é paralelo das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Que coisa forte isso! E Jesus, nesse sentido, retoma aquilo que está posto dentro da lei no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 14, versículos 28 e 29, capítulo 16, versículo 11 até o 14, capítulo 26, versículos de 11 a 13, até mesmo em Tobias, capítulo 2, versículo 2, falando justamente sobre o fato de que Deus, ele pede que a gente olhe para órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres de um modo geral. Esse dado é fundamental, gente. Aliás, mesmo que naquela época havia uma hipocrisia grandiosa em relação aos pobres, a tradição rabínica judaica, num livro clássico chamado Pirkei Avot, lá no capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, no Pirkei Avot, o rabino Yosef ben Yohanan, ele vai falar justamente assim que a sua casa deve estar aberta para que todos os necessitados possam entrar nela. E muitas vezes aqueles fariseus daquela época não estavam dando nenhum crédito justamente a esta palavra tão forte de Deus. Quem se diz seguidor de Jesus, seguidor inclusive até da própria lei judaica, não pode abrir mão nunca de ter um olhar especial para os excluídos. Não pode. Isso não significa você ser de esquerda, de direita, de centro ou qualquer outro tipo de ideologia política. Isso é algo dentro da própria palavra, como expressão da opção que você faz por amar gratuitamente todos aqueles que não podem te retribuir. Isso é algo belíssimo. E aí o texto coloca o segundo serás. Então o primeiro serás é o serás feliz. Agora serás recompensado. E esse recompensado é na ressurreição dos justos. É interessante que a imagem que é retomada aqui é a imagem de Daniel, lá no capítulo 12, no versículo 2. Que vai falar justamente que os justos vão ressuscitar.
e que, uma vez que ressuscitarem, eles vão compartilhar do banquete celestial eterno. Exatamente. E é muito interessante, e com isso a gente finaliza aqui o nosso vídeo, nessa lição maravilhosa, aquilo que o próprio texto deste evangelho está nos lembrando, que amar os pobres é fundamental, e que quem ama vai ser recompensado, quem exclui não terá vida eterna. O texto está tendo como pano de fundo aqui aquilo que está em Provérbios, lá no capítulo 19, versículo 17. Guarda esta palavra aí no teu coração. Diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Você tem vivido esta palavra? Isso nos desafia, gente. E eu espero em Deus que nós tenhamos a clareza de que optar pelos pobres, sem se esquecer dos demais, obviamente, optar pelos pobres é algo querido por Deus na nossa vida. Deus abençoe, fiquem na paz e até amanhã com a graça de Deus. Valeu!